Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral 1. E hoje a gente vai continuar falando do tema que a gente falou na última videoaula, né? Na qual a gente discutiu corpos rígidos. E hoje eu quero seguir adiante nessa linha e chegar num ponto onde a gente vai ver que o movimento de um corpo rígido ele pode ser descrito como uma combinação de translações e rotações, tá? E a gente vai focar nesse segundo tipo de movimento. A gente vai focar, então, nossa discussão na parte de rotações. Tá bem? Na aula passada, então, como eu disse, a gente falou de corpos rígidos, a gente discutiu o problema do giroscópio. Hoje, a gente vai começar a falar em rotações, falar de rotação em torno de um eixo. A gente vai definir o que é momento de inércia, tá? E daí a gente vai passar a discutir sistemas mais complexos, né? Sistemas de partículas que é composta um sistema por inúmeras partículas, de modo que a gente pode tratar como um sistema contínuo. E na aula de hoje a gente vai ver, por exemplo, como calcular centro de massa e até mesmo momento de inércia para esse tipo de sistema contínuo. Bom, então para a gente começar. Então, pessoal, como eu vim falando, eu posso então descrever de uma forma geral o movimento de corpos rígidos como uma combinação de translações e rotações em torno de um ponto. Esse ponto no qual tem as rotações, ele pode ser fixo ou não, tá? Opa, pode ser fixo ou não. Se ele for fixo, né, eu só tenho uma rotação, e se ele não for fixo, eu tenho também uma translação. Legal? Note que porque o corpo é rígido, né, eu tenho então a distância entre a késima e a jésima partícula desse sistema, ela é constante, de modo que ele não consegue, né, ter movimentos de vibrações, por exemplo, é só translação e rotação. No momento, a gente vai focar apenas em rotações, tá, que ocorrem em torno de um eixo. Ou seja, imagine que eu tenho aqui meu sistema de coordenadas, vou só desenhar em duas dimensões para facilitar. Então aqui eu tenho meu eixo Z, né? Aliás, tem que desenhar em três coordenadas, os três eixos. Então aqui eu tenho a minha partícula aqui, ou o meu sistema de partículas aqui. Então se eu estou girando em torno do eixo Z, o único movimento que eu posso fazer é esse daqui, no qual mantém a minha distância ao eixo Z constante. Tá bem? Então, para isso, né, como eu acabei de já deixar meio um spoiler aqui, eu vou então considerar um movimento em torno do eixo Z, tá? E vou começar a analisar o problema olhando o que acontece com a késima partícula, tá bem? Para isso, vamos desenhar aqui nosso sistema de partículas, né? Então aqui eu tenho meu eixo Z, aqui eu tenho meu eixo Y, e aqui eu tenho meu eixo X, tá? Para desenhar a késima, para desenhar a partícula, né, a késima partícula estaria colocada aqui, esse cubinho aqui de massa mk, tá bom? E a primeira coisa que eu quero ver é qual que é a distância dessa partícula em relação ao eixo Z. Para fazer isso, eu vou projetar o vetor posição da partícula mk no plano xy, e eu tenho aqui então a sua distância ao eixo Z. Então, para facilitar a nossa visualização, eu vou levar esse vetor lá para cima, e está aqui o vetor que eu vou estar chamando agora de RK. Note que o RK é o vetor que mede para mim a distância ao eixo Z. Então, ele é um vetor posição relativo ao eixo Z, tá? E para descrever esse movimento de rotação, é bom que eu tenha, então, um ângulo, né? E eu vou tomar como padrão o meu ângulo que eu faço com o eixo X e vou chamar esse ângulo de θ, tá? De modo que o melhor sistema de coordenadas que a gente pode usar para descrever esse sistema, esse tipo de movimento,
coordenadas cilíndricas, né? Porque se eu estou rodando, eu estou praticamente formando um cilindro em torno do eixo Z. Então, para isso, eu vou usar coordenadas cilíndricas, né, na qual R chapéu mede a minha direção radial, né, nas coordenadas cilíndricas, né, que é o raio que liga o eixo Z à posição da partícula. A coordenada θ chapéu, que está no mesmo plano da coordenada R, mais perpendicular a esse. E o Z chapéu, que é a coordenada perpendicular a esse plano, definido por R e θ, e aqui no nosso desenho é sempre a vertical. Tá bem? Legal. Então, se eu faço isso, eu posso, né, escrever que a posição da partícula relativa ao eixo Z é simplesmente RK, que é o que eu escrevi aqui, é um módulo RK na direção RK chapéu, que é RK cosseno de θk, X chapéu, mais RK seno de θk, Y chapéu. Então, quando eu estou falando da partícula K, eu estou falando que esse θ é um θk, tá bem? Porque se for uma outra partícula, a partícula, digamos, que esteja aqui, né, e a projeção dela faz isso daqui, o ângulo vai ser um θ L, isso aqui é a partícula L, que não é igual ao θk. Então, cada partícula tem o seu ângulo θ, então por isso que eu estou chamando de θk. Tá bem? Legal. Com isso, a velocidade do sistema, que é simplesmente a derivada dr dt, a velocidade da partícula k, perdão, que é drk dt, é simplesmente r ponto, r chapéu, mais r chapéu ponto. Porque perceba vocês que o r chapéu, ele depende de θ, e se eu estou movendo, esse θ muda. Portanto, o R chapéu também muda de direção, né? Então, pessoal, é importante a gente lembrar que eu derivo tanto o módulo quanto a direção, tá? Então, se eu faço essa derivada, fica o RK ponto cosseno de θk na direção x, mais RK ponto seno de θk na direção y, mais RK, eu derivo cosseno de θk, dá menos seno de θk, θ ponto, porque é DDT, certo? Mais cosseno de θk, θ ponto, y chapéu. Então, como o θ ponto k aparece nos dois, eu tirei aqui fora, tá bem? E agora, a gente tem uma vantagem, porque se eu estou rodando em torno do eixo Z, eu acabei de falar para vocês que o RK tem módulo constante, portanto, a derivada do módulo é zero. Então, esse cara aqui some, só me resta o segundo termo, portanto, eu tenho que o vetor RK ponto é igual a RK θ ponto K na direção θ chapéu. Aqui não tem esse ponto, tá? É só na direção θ chapéu K, ou seja, essa direção aqui que eu havia desenhado para vocês antes. Bom, com isso, a gente pode começar a olhar, então, no movimento da partícula no momento angular. Uma vez que o momento angular nada mais é do que R vetor P, e o P eu posso escrever como m vezes v, ou m vezes r ponto, então o momento angular da partícula K é mkrk, vetor rk ponto. Tá? Onde o rk é o módulo rk na direção rk chapéu, e RK ponto é igual a RK θ ponto K na direção θk chapéu. Agora, a gente tem que lembrar um pouquinho da regra da mão direita, né? Vamos desenhar aqui nosso sistema de coordenadas de novo. R chapéu, θ chapéu, Z chapéu. Pela regra da mão direita, eu faço R chapéu vetor θ chapéu, a resultante é em Z chapéu. Portanto, se eu pego, substituo isso daqui em R e isso daqui em R ponto, eu tenho que o LK, o LZ da partícula K
é simplesmente mkrk ao quadrado θ ponto k na direção z chapéu. Então, você percebe então que o momento angular está na direção z. Agora, qual é o momento angular total do sistema? Perceba que tudo que a gente fez aqui foi para a partícula k, né? Se eu der um sistema de um corpo rígido composto por n partículas, obviamente o meu Lz vai ser a somatória de k igual a 1 até n de Lzk, que é igual a somatória de k igual a 1 até n de mk rk ao quadrado, θ ponto k na direção z chapéu. Agora eu quero chamar sua atenção para esse termo aqui, θ ponto k. Tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso sistema de novo. Vamos dar uma olhadinha nele. Aqui é o z, como eu tinha feito agora há pouco, né? Aqui é o y, aqui é o x, e aqui eu coloquei a partícula mk. A partícula mk, como a gente já tinha visto, ela tinha uma distância até o eixo z, que era rk, e fazia um ângulo θk com o eixo x. Legal? E daí agora eu vou criar uma outra partícula, que é a partícula j. Tá? E ela tem uma massa mj. Tá aqui. Agora vamos projetá-la no eixo, no plano xy. Quando eu faço isso, eu tenho que a distância dela até o eixo z é simplesmente rj. E o ângulo que ela faz com o eixo x é θj. Tá bem? Então note que existe um ângulo que eu vou chamar de deltinha aqui, que é θj mais delta é igual a θk. Tá bom? Mas agora o corpo é rígido, pessoal. Esse corpo, ele é rígido, né? O fato dele ser rígido faz com que o θ seja constante, certo? Por quê? Porque se o mj move numa direção, o mk move também, porque eles estão ligados por uma barra, que eu desenhei com esse cilindrinho, mas estão ligados por uma barra rígida. Tá? Então, se o mk gira um pouquinho, um dθ, o mj tem que girar o mesmo dθ, porque essa barra não pode deformar, ela é rígida. Em outras palavras, θk é igual a θj mais delta, só que o delta é uma constante. Portanto, θk ponto é igual a θj ponto, que eu vou simplesmente chamar de θ ponto, porque isso aí é a mesma velocidade para qualquer partícula que compõe esse sistema que está girando em torno do eixo z. Portanto, como o θ ponto é independente do subíndice k, porque ele é o mesmo para essa partícula, para essa ou para essa ou para essa, qualquer partícula que compõe o sistema, eu posso tirá-lo fora do somatório e escrever então o Lz como esse somatório aqui, somatório em k de mkrk quadrado, vezes θ ponto na direção z chapéu. Tá joia? Agora vamos olhar com mais cuidadinho isso daí. Olha lá, eu falei para vocês que Lz é igual a mkrk ao quadrado θ ponto na direção z, tá bom? Ou seja, eu vou definir então como um momento de inércia esse termo aqui. E a gente já vai entender esse nome, porque, perceba, eu vou falar que o momento de inércia é a somatória em k de mkrk ao quadrado. Se vocês lembram um pouquinho do começo desse curso, a gente falou de massa, né? A gente falava que o momento linear era igual a mv. Isso aqui é massa, tá? Isso aqui é massa. A gente falava que a energia cinética T é igual a meio de mv quadrado, que é igual a meio de p quadrado sobre m, certo? Portanto, se eu escrevo a energia em função de P, eu tenho que energia cinética é P quadrado sobre M. Então, quer dizer que se eu tiver dois corpos,
tá? Dois corpos com o mesmo momento linear, aquele que tem menor massa tem maior energia, tá? Então, a massa é uma medida da inércia do problema. Se a gente pensa na segunda lei de Newton, eu vou falar para vocês que F é igual a ma. Ou seja, se eu aplico uma força de, digamos, 10 newton num corpo de 1 kg, tá? Eu vou ter uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu aplico uma força de 10 newtons numa massa de 10 quilos, a minha aceleração vai ser apenas 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, quanto maior a massa, mais difícil de acelerar. Tem que aplicar mais força, a gente sabe, isso é senso comum. Tá? Mas perceba então que o IZ ele faz o mesmo papel que a massa faz no caso da translação. E por isso a gente chama então de momento de inércia. Ou seja, esse cara ele mede quão difícil é rodar o sistema. Tá bem? Então, perceba que ele, primeiro, só depende das características do sistema, depende de como a massa é distribuída em torno do eixo no qual haverá a rotação. Tá legal? Então, pessoal, perceba que eu até grifei aqui a distância até o eixo. Não vão, quando calcular o momento de inércia, usar esses raios. Porque não é isso, né? O que importa é a distância até o eixo. Se eu estou falando que o eixo é o eixo Z, então R ao quadrado nada mais é do que x quadrado mais y ao quadrado. Tá legal? Então, se eu faço um paralelo com esse negócio, com a da rotação com a translação, eu vou lembrar o que eu acabei de descrever, mas agora estou escrevendo com detalhes, né? Que o momento linear T é igual a mr ponto, que é igual a mv. Agora, olha o momento angular. O momento angular é iz, θ ponto na direção z chapéu, que eu posso, então, escrever esse cara aqui como ômega, vetor ômega, que é a velocidade angular, tá? A gente lembra que ômega é a velocidade angular do meu sistema. Então, eu tenho que essa equação, ela lembra muito essa equação. Elas têm a mesma carona. E mais do que isso, se eu tomo a derivada dLz dt, eu tenho que sair igual a iz θ dois pontos na direção z chapéu, e eu vou chamar esse cara de torque na direção z, como a gente já veio falando há algumas aulas. Tá bem? Mas note, então, a similaridade entre o momento linear e o momento angular. Mas não para por aí, pessoal. Se eu olho o movimento de um corpo rígido em torno de um eixo, então se eu estou rodando em torno de um eixo, e olho para a translação de uma partícula no movimento unidimensional, aquele famoso movimentinho só em linha, só em linha reta no eixo X, tá? Então, se eu faço isso, o que eu vejo? Para translação em uma dimensão no eixo X, eu tenho que a posição é definida por X. Para a rotação em torno de um eixo, eu tenho que a posição é definida pela posição angular θ. Tá? Obviamente, a velocidade na translação é x ponto, que é v, enquanto a velocidade angular é θ ponto, que é eu chamo de ômega. A aceleração é x2 pontos, que é v ponto, que é alfa, que é a, perdão. A aceleração angular é θ2 pontos, que é ômega ponto, que é alfa. Tá bem? O que dirige o sistema, no caso da translação, é uma força F, e no caso da rotação, então, é um torque tal. O que mede a dificuldade de fazer o sistema mudar o seu momento, né? Mudar o seu momento linear, no caso da translação, e angular, no caso da rotação, é a inércia do problema. No caso de translação, essa inércia é a massa,
E no caso da rotação, essa inércia é o chamado momento de inércia. Tá? No caso da translação, o momento importante é o linear, que é P igual a mv, e no caso da rotação, é o angular, que é L igual a IZ ômega. E a segunda lei de Newton, no caso da translação, é F igual a dp dt, e no caso da rotação, é o tal igual a dl dt. Perceba que eu não estou usando vetor, pessoal, porque aqui, na verdade, é a componente z, né, da rotação, e aqui é a componente x. Né? Então, a gente sabe aí que a gente está tratando problemas que são basicamente unidimensionais. E, por fim, a energia cinética. Né? No caso da translação, é meio de mv quadrado, no caso da rotação, é meio de iz ômega ao quadrado. Então, pessoal, percebam que esse cara e esse cara são extremamente similares. Né? Eles carregam entre si uma série de similaridades que ajudam a gente a entender o problema e a física das rotações. Legal. Agora, pessoal, eu queria só chamar a atenção de vocês, isso aqui não faz parte diretamente do curso de mecânica geral, mas eu acho importante vocês terem o conhecimento, né? Isso daqui ele vai entrar no caso de mecânica geral 2, tá? Para a gente isso é importante, mas eu acho importante para aqueles que não fazem o curso de mecânica geral 2 entender que quando a gente chama momento de inércia daquele escalar IZ, a gente está olhando só para o sistema que está girando em torno de um eixo. No caso geral, tá? O movimento ele é descrito, né, como a rotação não pode mais ser escrita como um escalar vezes a velocidade na direção Z chapéu, por exemplo. No caso da rotação mais geral em torno de um ponto, tá? O momento de inércia deixa de ser um escalar e passa a ser um tensor 3x3. Ou seja, é uma matriz. Ou seja, o momento de inércia é uma matriz com essa carona aí, onde cada termo IJL é dado por soma em K de MK, onde K subíndice K subentende-se as diferentes partículas do sistema, e IJL subentende-se XY e Z. Tá bem? Então, a gente vê que o sistema ele é um sistema composto por, então, agora uma matriz 3x3, e tem termos cruzados que, né, pode causar, então, mudança na direção da rotação do sistema. Tá legal? Então, né, a análise do problema se torna muito mais complicada, mas, para nossa sorte, isso não é tema do curso de MEC G1, e só em MEC G2 os alunos verão isso daí. Todavia, como eu falei lá no começo, é interessante, é muito importante que a gente saiba que o momento de inércia não é simplesmente um escalar, mas sim um tensor. Tá legal? Tá. Então, pessoal, o que acontece quando o sistema de partículas não pode mais ser descrito como um sistema composto por 5, 6, 10 partículas, mas sim ele é um sistema que possui inúmeras partículas, infinitas partículas, tá? Então, se o sistema tem um número de partículas muito maior do que 1, tá? A gente vai considerá-lo como tendo uma distribuição contínua de massas, tá? E a gente vai considerar duas coisas específicas em relação ao volume dV, que vai definir essa minha partícula. O que eu quero falar? Eu quero fazer o seguinte: imagina que o meu sistema de partículas seja esse composto, vou fazer uma cor um pouco mais fácil de ver, seja esse composto por esse monte de partículazinhas aqui. Tá? Se você olha perto o suficiente, você vê que existem regiões com partículas e regiões sem partículas. Tá?
Porque no fundo, né, se você for olhar, tudo é discreto, né? Tudo é formado por átomos que são discretos, tá? E só que, na verdade, o que eu posso pensar é o seguinte: imagina que o meu sistema de partículas tenha esse tamanho. Então eu vou nesse sistema de partículas e seleciono um voluminho que está aqui, onde dentro do volume eu tenho muitas partículas, tá? Mas ainda assim o volume é muito pequeno. Ou seja, eu quero falar que o dV é grande o suficiente para que o número de partículas que coube aqui dentro desse voluminho ainda é muito maior do que 1. Tá? De modo que eu, dentro desse dV, eu estou olhando e estou vendo um contínuo de partículas. Por fim, a outra consideração importante é falar que dV é pequeno o suficiente para que a densidade seja constante. Ou seja, uma vez que eu seleciono esse voluminho aqui, tá? Vou fazer um pouquinho maior só por clareza, eu não quero que esse voluminho tenha uma densidade aqui e uma densidade um pouco diferente aqui, por exemplo. Tá? Eu quero que a densidade em todo o voluminho seja constante. Então, ele não pode ser um voluminho muito grande. Então, eu posso definir a densidade como um ρ que depende de x, y, z e é igual a dm dv. Tá? Eu quero, então, que essa quantia seja constante dentro de um volume dv. Bom, com isso, pessoal, a gente pode escrever que a massa total do sistema, ao invés de ser, antigamente a gente falava que a massa era igual a soma em K das massas K, agora eu vou falar que a massa é simplesmente a integral em dm de integral da massa, que é igual a integral de ρ dv, ou ainda a integral tripla de ρ dx dy e dz. Tá bem? Isso, pessoal, é uma distribuição volumétrica de massas, mas nem sempre esse é o caso. Tá? Por exemplo, se eu estiver falando de uma casca esférica, ou de uma folha de papel, digamos, tá? Ou um fio bem fino. Então, o que acontece é que eu posso ter, no caso da casca esférica, ou de uma folha de papel, eu tenho uma distribuição superficial de massas, eu não tenho uma volumétrica. E no caso do fio fino, eu tenho uma distribuição linear de massa e não volumétrica. Então, a integral para calcular a massa torna-se da seguinte forma: para uma distribuição superficial, a integral é sigma dA, certo? Onde sigma nada mais é do que dm dA, tá? E perceba que eu escrevi o sigma sem fazer, que nem quando eu tinha escrito o ρ, eu escrevi um ρ de x, y, z. E o sigma eu não escrevi. Mas você pode falar que o sigma, nesse caso, é um sigma de x, y, tá? Porque ele pode depender de z, tá? Um exemplo, a casca esférica. Né? Na casca esférica, né, você tem aqui a sua esferinha, né? Se só tem massa na casca, então você tem uma densidade superficial de massas. Mas perceba que essa densidade depende de x, y e z. Tá? Só que como eu estou numa casca esférica, eu sempre posso escrever a terceira coordenada em função das duas primeiras, o que facilita na hora de escrever. Outra distribuição é a distribuição linear, que é o caso de um fio fino. Nesse caso, a massa total é a integral de dm, que é igual à integral de lambda dl, onde o lambda, no caso aqui, é dm dl, onde L é o caminho. Tá legal? Tá joia, pessoal? Então percebam que o cálculo das massas totais no sistema de partículas contínuas não é nada muito complicado, tá? Então, com isso, eu posso escrever a posição do centro de massa como o R1, que era 1 sobre m somatório em K de mk rk. Agora, perceba que ele vira a integral de R vetor dm.
que é igual a integral de R vetor ρ de x, y, z, dv, que nada mais é do que a integral tripla de R vetor ρ de x, y, z, dx, dy e dz. Tá bem? Esse é o caso, então, quando a gente tem uma distribuição volumétrica de massas. Como eu já falei, isso nem sempre é o caso, de modo que, né, se eu tenho uma distribuição superficial ou uma distribuição linear de massas, a integral do centro de massa muda um pouquinho, tornando-se, então, para a distribuição superficial, integral de R, ρ, eu escrevi aqui de x, y, z, dA, mas perceba que aqui eu escrevi só x, y. Não foi por engano, não, foi de propósito, porque se eu estou numa superfície, eu posso escrever o z como função desse e desse. Tá bem? Então, eu posso falar que é R vetor sigma de x, y, dx, dy. E a coisa similar acontece para uma distribuição linear de massas. Nesse caso, o R é simplesmente R vezes lambda dl, onde lambda é a nossa densidade linear de massa. Então, pessoal, para a gente calcular, por exemplo, o x do centro de massa de uma distribuição volumétrica, basta, por exemplo, usar a equação que a gente tinha na última lousa, né? X centro de massa é igual a integral tripla de x de ρ, x, y, z, dx, dy, dz. Percebam, eu quero calcular o x do centro de massa e entre o x aqui, mas ainda assim a integral no volume, tá? Porque eu tenho que olhar o que acontece em todo o volume. O porquê que eu preciso fazer isso? Imagina que eu tenha um objeto assim, tá? Que ele é fino aqui, fica mais grosso lá. Obviamente, para eu calcular o x centro de massa, aqui é o eixo x. A gente imagina que deva estar por aqui, porque aqui tem mais massa do que aqui, certo? E você percebe, então, que um jeito de ver isso é para integral em y e z. Tá joia? Então, é importante lembrar disso daí. Bom, então, pessoal, de forma semelhante, o momento de inércia também ele pode ser escrito como foi escrito os cálculos do centro de massa, tá? Agora, para a gente calcular o momento de inércia, vamos continuar o nosso focado no momento de inércia para a rotação em torno de um eixo, tá? E eu vou assumir de novo que o eixo é o eixo Z, tá? Se eu faço isso, eu vou falar que o meu IZ, momento de inércia em relação ao eixo Z, é igual a soma em K de MK RK quadrado. E agora, isso daí, como o sistema é contínuo, eu vou substituir essa somatória por uma integral. Então, fica simplesmente uma integral de R ao quadrado dm. Percebam que eu substituí o R ao quadrado por x ao quadrado mais y ao quadrado apenas. Não entrou o z ao quadrado, porque essa distância é em relação ao eixo z, tá? Então, percebam que a integral final é uma integral tripla de x quadrado mais y quadrado, ρ de x, y, z, dx, dy, dz. Tá bem? Então, pessoal, percebam que as equações para calcular, principalmente o momento de inércia e o centro de massa, elas podem ser um pouquinho complicadas, dependendo da geometria do sistema, né? Mas a gente tem sorte e existe pelo menos uns 5 ou 6 teoreminhas que facilitam demais a nossa vida quando calcular o centro de massa e o momento de inércia de um sistema de partículas. Vamos começar a discutir essas questões de simetria e esses teoreminhas que facilitam o cálculo, mas vamos começar a discutir pelo cálculo do centro de massa. Daí na aula que vem a gente vai discutir como a gente faz isso daí para o momento de inércia. O primeiro ponto importante é lembrar que se o sistema apresenta um plano de simetria, o centro de massa está nesse plano de simetria. Ou seja, imagine vocês que eu tenho um negócio
que faça um negócio assim, tá? Parece um osso. Então, vocês concordam que esse plano que passa por aqui, ele, se eu olho para cá eu vejo uma coisa, se eu olho para cá eu vejo a mesma coisa, né? Ou seja, isso aqui é um plano de simetria. O que acontece à esquerda do plano é idêntico ao que acontece à direita. Então, o que eu posso dizer é que o centro de massa está dentro desse plano, tá? Isso eu sei. Então, no caso aqui, se eu dissesse para vocês que aqui é a coordenada x, y e z, eu poderia dizer para vocês que eu saberia que o centro de massa em y está nessa posição, devido ao plano de simetria. Tá bem? Tá. Agora, se o sistema apresenta dois planos de simetria, o centro de massa está na linha de intersecção entre os dois planos. Tá? Faltou um S aqui. Veja, o que eu estou dizendo? Vamos fazer de novo aquele desenho que eu acabei de fazer aqui. Tá? Então, esse daqui, eu tenho um plano de simetria aqui, tá? E eu tenho um outro plano de simetria, tá? Que está passando aqui atrás, tá? Cortando para cima e para baixo, tá? Obviamente, se alguém olhar, percebe que ele é simétrico tanto na horizontal quanto na vertical. Portanto, se eu olho a linha que liga os dois planos, eu sei que o centro de massa está em alguma posição aqui. Bom, agora, se existem três planos de simetria, obviamente o centro de massa vai estar no ponto de intersecção entre esses três planos, caso esse ponto de intersecção exista, tá? Então agora fica um pouco mais difícil desenhar, mas a ideia é essa. Então é como se aqui nesse desenho que eu já tinha feito, eu tivesse um outro eixo de simetria cortando no meio, outro plano de simetria, desculpa, cortando no meio essa figura, tá bem? Então, se eu tenho três planos de simetria, né, um aqui, outro aqui, tá? E outro, digamos, aqui, obviamente existe, né, esse eixo e existe esse eixo. Portanto, isso aqui é o centro de massa. Tá joia? Bom, agora, se o sistema apresenta um eixo de simetria, eu sei que o centro de massa está nesse eixo. Como que é isso? Né? Imagina x, y e z. E eu tenho, então, a minha figura é algo assim. Opa, o desenho está horrível, mas é algo assim. Percebam que se eu traço um eixo z' aqui, eu percebo que para qualquer lado que eu olho, eu vejo a mesma coisa. Então, ele é simétrico com relação a esse eixo z', portanto, eu sei que o centro de massa está nesse eixo. Tá legal? Tá joia? E por fim, a simplificação mais interessante que surge é que se eu tenho um sistema composto por N corpos de massas e posições de centro de massas conhecidos, o centro de massa do sistema poderá ser calculado considerando cada corpo como uma massa pontual localizada na posição do seu centro de massa. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que, imagina que eu tenho um cubo aqui, uma esferinha, eu tenho um triângulo aqui,
tá? Eu tenho uma figura estranha aqui, e eu quero achar a posição do centro de massa desse sistema. Basta que eu saiba a massa M1, M2, M3 e M4 e a posição do centro de massa de cada uma das 4 componentes, e daí eu posso tratar o meu problema como se fosse uma partícula aqui, uma partícula aqui, outra partícula aqui, outra partícula aqui, cada partícula na posição do centro de massa da seu respectivo objeto e com a massa do respectivo objeto também. Tá joia? Então, pessoal, antes da gente fechar a aula de hoje, eu queria propor um exemplo que descreve essa questão do item 5, que é o que? Imagina que eu tenho um paralelepípedo de massa M, ele é uniforme, então a distribuição de massas é uniforme, ele tem uma massa M, mas ele possui um furo na parte de cima dele. E eu quero calcular, então, a posição do centro de massa desse cara. Então, imagina que eu tenho um paralelepípedo aqui amarelo, né? Ele tem 4A de largura, ele tem 6A de altura e ele tem 8A de profundidade, onde A nada mais é do que uma constante com unidade de distância. Daí eu fui lá e fiz um recorte, tirei esse tanto daí de dentro. É um tanto que tem 2A de aresta, de cada lado, e ele está a 3A acima da base do paralelepípedo original. Bom, para resolver o problema, eu vou considerar o eixo X para cá, o eixo Y para cá e o eixo Z para cá. Bom, antes de a gente sair por aí fazendo conta, vamos usar um pouco os teoremas que a gente aprendeu. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha no eixo X. Vocês concordam comigo que se eu recorto aqui, aqui e aqui, e eu olho para esse lado ou para esse lado, eu vejo a mesma coisa? Eu acho que todo mundo percebe isso, né? Ele é simétrico em relação ao plano. Sendo assim, o meu x do centro de massa pertence ao plano, então ele é igual a 2A. Então, eu sei que o x centro de massa está por aqui. Agora, eu tenho outro plano de simetria, que é esse aqui roxo, que eu vou desenhar aqui, ó. Tá? Se eu olho para frente, eu vejo uma coisa, se eu olho para trás, eu vejo a mesma coisa. Então, eu posso falar que o y do centro de massa é igual a 4A. Tá bem? Que é bem o meio da profundidade desse sistema. E agora, me falta achar o z do centro de massa. Tá? Para a gente achar o z do centro de massa, a gente melhor usar essa consideração, a quinta consideração aqui. Para isso, pessoal, é bem mais fácil se eu considero dois sistemas, dois corpos. Sendo assim, imagina que o primeiro corpo é aquele que a gente já fez, que é o cilindro, é o paralelepípedo com um buraco no meio. Agora, se eu pego esse paralelepípedo com um buraco no meio e somo com outro paralelepípedo menor que preenche exatamente aquele buraco, vocês concordam que o resultado vai ser um paralelepípedo amarelo completo, tá? Em outras palavras, eu posso falar para vocês que o problema do exercício, o paralelepípedo com buraco, nada mais é do que o paralelepípedo completo menos esse buraco, esse resto de paralelepípedo, tá bem? Então a gente vai usar agora que o centro de massa desse cara aqui pode ser calculado a partir desse cara e desse cara. E se eu quebro eles assim, ficou óbvio para a gente o quê? Que nesse caso, aqui tem outro plano de simetria. Sendo assim, o x de centro de massa desse cara nada mais é do que 3A. E
A mesma coisa é verdade para esse cara, de modo que o x de centro de massa desse cara é A, só que ele está já começando a partir de 3A. Então é A mais 3A, portanto o x de centro de massa desse cara é 4A. Tá bem? Legal. Agora que eu já achei a posição de centro de massa de cada uma dos componentes, eu preciso achar a massa. E para isso, eu tenho que tomar um cuidado bem grande, porque eu tinha falado no enunciado do problema que a massa do paralelepípedo furado era em mão. Sendo assim, eu tenho que achar o M1, que é a massa daquele paralelepípedo amarelo completo, e M2, que é a massa do paralelepípedo que é complementar ao buraco que a gente tinha. Tá? E eu já sei que o centro de massa é 3A e 4A. Então, para a gente calcular, né, a massa e obter a densidade, basta que a gente faça, por exemplo, que a densidade do paralelepípedo furado e nada mais é do que a massa total dele, que é mão, dividido pelo volume total amarelo, menos o volume total em azul, que é o volume do paralelepípedo menos o volume do buraco. Tá bem? Agora, o V1, que é o volume do paralelepípedo inteiro, sem considerar o buraco, é igual a 6A vezes 4A vezes 8A, que dá 192A ao cubo. E V2, o volume do buraco, ele é 2A vezes 2A vezes 8A, que é 32A ao cubo. Tá bem? Portanto, eu vou escrever que sigma é igual a m sobre 192A ao cubo menos 32A ao cubo, que é m sobre 160A ao cubo. Então, eu posso falar que M1 é ρ V1, que é m emão sobre 160A ao cubo vezes 192A ao cubo. Eu cancelo esse cubo com esse cubo. Se eu divido isso daqui por 8, eu tenho 20. Se eu divido isso aqui por 8, eu tenho 24. Então, se eu divido isso daqui por 4, me dá 6. Se eu divido isso aqui por 4, me dá 5. Então, a massa M1 é 6 emão sobre 5. E a massa M2, eu fazendo a mesma brincadeira, mas agora usando o volume V2, eu tenho que é igual a M sobre 160 vezes A ao cubo, vezes 23, vezes 32A ao cubo. Eu cancelo A ao cubo com A ao cubo. 32 eu divido por 32 dá 1, 160 dividido por 32 dá 5, então fica emão sobre 5. Então perceba que a gente achou a massa de cada uma das componentes. Tá bem? Agora, para achar o Z do centro de massa é simples. É como a gente já veio fazendo a vida toda. É um sobre a massa total, vezes a posição do centro de massa da primeira partícula, vezes a sua massa, mais, no caso aqui menos porque é um buraco, vezes a posição do centro de massa dessa segunda partícula, vezes a sua massa. Portanto, se eu faço essa continha, dá 3A vezes 6M, dá 18MA, alfa. Aliás, os M eu posso cancelar aqui, então dá 18 alfa sobre 5, menos 4 alfa sobre 5, é simplesmente 14 alfa sobre 5. Então, pessoal, percebam que o cálculo diz para a gente que a posição do centro de massa, nesse caso, é 14 sobre 5 alfa, ou 14 alfa sobre 5. Mas se eu tivesse só o paralelepípedo, vocês concordam que seria 3A. 14 quintos é menor do que 3A. O que faz sentido, né? Porque uma vez que eu fiz um buraco aqui, obviamente o centro de massa vai abaixar um pouco. Então, pessoal, a gente conseguiu cobrir na aula de hoje todo o conceito de momento de inércia e a gente viu também alguns truques aí para conseguir calcular o centro de massa de um sistema contínuo com algumas assimetrias. Então, a gente, para resolver esse problema das assimetrias, a gente pode partir aí para outras estratégias como essa daqui que a gente acabou de fazer, de quebrar o sistema em dois. Tá bem? Então, na aula que vem, pessoal, a gente vai ver alguns teoremas que ajudam a gente a calcular o momento de inércia e a gente vai fazer diversos exercícios para fixar e entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse problema de rotação.
Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Até logo, espero que vocês tenham aproveitado essa daqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.